Você precisa fazer aeróbios para acelerar o seu processo de emagrecimento, mas detesta a ideia de correr igual um louco até o coração sair pela boca? Se esse é o seu caso, então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar uma estratégia para acelerar o seu metabolismo e que não envolva uma atividade tão intensa quanto correr feito um louco na esteira ou na rua. Eu sou o Cláudio Bezerra, especialista em emagrecimento e condicionamento físico, e no vídeo de hoje eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre aeróbio em jejum, o AEJ, que é uma excelente estratégia para quem quer dar uma turbinada no processo de emagrecimento. Como de costume, se você já curtiu a ideia, deixa o seu like e se inscreve no canal para me motivar a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa. Primeiro, é legal que você saiba o que é um exercício aeróbio. Por definição, é todo exercício que aumenta o ingresso de oxigênio no organismo, ou seja, exercícios que dependam da presença de oxigênio para que ele seja usado a fim de queimar o substrato e transformar ele em energia que será transportada para os músculos. Normalmente são exercícios que trabalham grande quantidade de grupos musculares ao mesmo tempo e de forma rítmica e prolongada, como é o caso da caminhada, corrida, natação, ciclismo e por aí vai. Agora que você já se familiarizou com a questão aeróbia, vamos ao jejum. Neste caso eu vou citar dois tipos comuns: o fisiológico, que em geral é aquele indicado antes de exames e cirurgias, onde se restringe o consumo calórico, e o metabólico, que é quando nos privamos de alimentos que estimulem a liberação de quantidades consideráveis de insulina. O maior estimulante de insulina é o carboidrato, seguido em menor escala pela proteína. E nesse caso, é desse tipo de jejum que nós vamos falar. Tem também o jejum intermitente, mas esse é um outro tipo de estratégia que pode nos beneficiar muito, mas é assunto para um outro vídeo, então eu não vou falar dele aqui. Bom, dito isso, agora vai a definição de AEJ, aeróbio em jejum, ou seja, realizar atividades aeróbias de baixa intensidade sem alimentação prévia. A ideia é que essa estratégia faça com que o organismo utilize a gordura como principal fonte de energia. Por que raios ele faria isso? Já que a nossa maior fonte de energia rápida é o glicogênio, que vem da glicose e que é obtido a partir dos carboidratos que ingerimos. Bom, justamente por isso. A estratégia aqui é que o jejum de cerca de 7 a 8 horas, que é a nossa média de sono, seja suficiente para baixar consideravelmente ou mesmo zerar os nossos estoques de glicogênio. Dessa forma, o nosso organismo passa para outra fonte de energia, por exemplo, os adipócitos, aquela reserva indesejável de gordura que a gente às vezes insiste em carregar. Quando fazemos aeróbios sem jejum, começamos a estimular essa via depois de 30 a 35 minutos de atividade. Já em jejum, esse tempo diminui para algo em torno de 10 a 15 minutos. Outra fonte de energia que o organismo pode utilizar é o substrato proteico intramuscular, e isso a gente não quer de forma nenhuma. Mas não se preocupe, existem estratégias para evitar que isso aconteça. Agora que você já sabe o que é a AEJ e por que ele é uma boa estratégia para emagrecer, vamos a algumas considerações. Em primeiro lugar, o motivo de ele ser em baixa intensidade é bem simples. Como estamos com baixo estoque de glicogênio, não teríamos energia suficiente para um treino intenso, sem correr o risco de usar o substrato proteico como fonte de energia, e dessa forma sacrificar os nossos músculos, que é o catabolismo muscular. Lembrando que nós estamos sim atrás de conseguir catabolismo, mas o catabolismo de gordura. Catabolismo é o processo de quebrar moléculas maiores em moléculas menores e usar o que foi quebrado como fonte de energia. Ou seja, não é algo ruim, desde que atinja o alvo certo. A intensidade é uma das chaves do sucesso dessa estratégia para queimar gordura. Nesse caso, é recomendado que se mantenha a intensidade entre 60% a 80% da sua frequência cardíaca máxima. Existe uma forma simples de chegar a esse valor, é calcular 220 menos a idade. Porém, não é uma fórmula 100% aplicável quando falamos de uma pessoa muito bem condicionada ou de pessoas com mais idade. Nesse caso, é necessário fazer um teste laboratorial. Mas considerando a nossa fórmula, uma pessoa com 40 anos teria a seguinte conta: 220 menos 40, que dá 180 BPMs, ou batimentos por minuto. Essa seria a sua frequência cardíaca máxima. Quando pedimos para ela trabalhar entre 60% a 80%, é o mesmo que dizer que ela trabalha entre 106 e 144 batimentos por minuto. Se ficar na dúvida, basta observar se você está levemente ofegante, sentindo calor e se já está começando a suar. São sinais de que o corpo está em uma atividade em intensidade moderada.
Outra consideração importante diz respeito ao tempo do aeróbio em jejum. Estudos sugerem que ele pode durar de 30 a 60 minutos sem problema algum, de acordo com a sua atual condição física. Mas uma sugestão para quem está iniciando é começar devagar. Faça 10 minutos e vá acrescentando 5 minutos a cada sessão que você fizer, até chegar a um total de 30 minutos ou mais. Mais uma recomendação importante é fazer aeróbio em jejum dia sim, dia não, até que você esteja adaptado e consiga fazê-lo todos os dias. Uma forma de saber se está adaptado é usar os 30 minutos como marcação. Quando você conseguir chegar a esses 30 minutos sem dificuldade, pode começar a fazer o AEJ todos os dias. Ok, mas além de queimar gordura, que outro benefício eu posso esperar disso? Entre os benefícios do aeróbio em jejum, eu posso citar a diminuição da produção de insulina e o aumento da sensibilidade a ela, potencializando a capacidade do nosso organismo de metabolizar os alimentos. Ajuda também a aumentar a produção de GH, que é o nosso hormônio de crescimento, e regular os níveis de cortisol, que são os responsáveis pelo acúmulo de gordura e diminuição da massa magra. E tem algumas vantagens, como por exemplo, quando se deseja guardar energia para outras atividades, como a musculação ou as tarefas do dia a dia. Uma atividade de baixa intensidade como o aeróbio em jejum mostra-se tão eficaz quanto uma atividade de alta intensidade para gasto energético, mas com mais conforto para ser realizada. Além do mais, ela é muito recomendável para indivíduos com sobrepeso, porque preserva a musculatura e as articulações. Mas vale um alerta, caso você esteja em dieta muito restritiva ou seja um completo sedentário, o ideal é utilizar outras estratégias de treinamento, por uma questão de segurança, para evitar casos de hipoglicemia, tontura ou fraqueza de qualquer natureza. Ah, então quer dizer que o AEJ não é para todo mundo? A resposta é sim, mas também não. Ele é indicado para quem já tem um certo condicionamento físico e não tem problema em realizar atividade em jejum, ou até mesmo para pessoas treinadas que estagnaram seus resultados. Isso pode ser o que falta para fazer com que ele realmente volte a ter resultados. Também é recomendado quando o objetivo é conseguir apresentar uma estética melhor. No entanto, ele não é recomendado quando você está buscando performance, por exemplo, melhorar o seu tempo de corrida ou a sua capacidade cardiorrespiratória. Também não sugerimos nos casos que eu citei anteriormente. No mais, ele está liberado. É muito importante lembrar que nem todas as pessoas terão os mesmos resultados com aeróbio em jejum. Alguns podem ter excelentes resultados e outros resultados medianos. Afinal de contas, pessoas diferentes podem apresentar resultados diferentes mesmo quando expostas aos mesmos estímulos. Isso nós chamamos de individualidade biológica. É a resposta que cada organismo dá para cada indivíduo. Outra coisa que eu quero que você tenha bem claro na sua mente é que toda e qualquer atitude que tenha por objetivo queimar gordura está diretamente ligada a se manter em déficit calórico, que é gastar mais calorias do que você consome ou do que você ingere. Não adianta nada você usar o aeróbio em jejum como uma estratégia para emagrecer e passar o resto do dia comendo porcaria. Aqui no canal eu já tenho vídeos explicando como você faz para emagrecer de forma correta e segura. Agora lembra que eu disse que eu ia falar de estratégias para não usar a proteína intramuscular como fonte de energia? Basta fazer uso de termogênicos, sejam suplementos como a cafeína ou a embina ou qualquer outro termogênico que você prefira, como também o uso de chá pelo menos 30 minutos antes de iniciar qualquer atividade aeróbica em jejum. Eles vão garantir um ambiente mais lipolítico, onde o corpo estará mais suscetível a usar a gordura como fonte de energia. Mas é importante não fazer uso de nenhuma outra substância ou suplemento, como BCAA, glutamina ou whey protein, por exemplo. Apesar de eles não gerarem um processo digestivo, eles podem alterar o seu quadro hormonal, ou seja, disparar a insulina e diminuir a ação do glucagon e do GH, que são os responsáveis pela eficiência do aeróbio em jejum. Feito o aeróbio em jejum, pode tomar seu café da manhã normalmente, coma carboidratos, proteínas e gorduras essenciais nos 30 minutos que se seguem ao treino, para repor os seus estoques de glicogênio. Aeróbio em jejum funciona, é comprovado cientificamente e ele é usado como estratégia por diversos atletas e pessoas comuns a fim de conseguir resultados estéticos melhores. Cabe a você saber se é a melhor estratégia para o seu caso ou não. Nunca se esqueça que antes de iniciar qualquer protocolo de atividade física, é indispensável que você procure orientação
de um profissional de educação física. E para otimizar os resultados do treino, ele deve ser acompanhado de um bom planejamento alimentar. Como você pode ver, o aeróbio em jejum é uma atividade de extrema eficácia que pode realmente te tirar daquela estagnação ou te trazer muitos bons resultados quando o assunto é queima de gordura. Existem muitas outras estratégias para perder peso e eu vou deixar na descrição desse vídeo um e-book que fala sobre isso. Vou deixar também um link para um curso que pode te ajudar se esse é o seu objetivo. Por enquanto, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.